Versículo 10, né? Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Então olha só, Deus está com ele, tá, e teve fome, mas se Deus está com ele, por que tem fome? Pode um filho de Deus passar fome? Ah? Pode ou não pode? Claro que pode. É só ver como é que foi lá no deserto. Eu que conduzi vocês no deserto, eu que deixei vocês passarem fome, eu que provei vocês para saber o que tinha dentro do coração de vocês, para dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi assim que Jesus venceu o que? Satanás. Na segunda tentação, não, na primeira tentação ele falou assim, Jesus está 40 dias jejuando. Satanás chega, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Como quem diz, se você é filho de Deus, então você tem poder, se é poder porque está nessa sofrência, transforma a pedra do pão e come, pronto. Lógico, não é? O que ele estava falando? Será que pode um filho de Deus passar fome? Aí como Jesus não anda pelo sentimento, mas pela palavra, ele perfeitamente pode sim, já aconteceu. Aí ele cita o que? Deuteronômios. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A fé é a certeza de coisas que nós não vemos. É o firme fundamento de coisas que nós esperamos. Puxa, mas se você não vê, como é que você acredita? Porque quem prometeu é fiel. Então podemos passar a Eucaristia? Podemos, e passamos, né? Isso é para sempre? De jeito nenhum, porque Deus falou assim, fui eu que deixei fazer isso para provar, porque eu não vou ter filho birrento, sabe? Porque senão quem vai ser Deus somos nós. Se o Senhor não me der o que eu quero, eu não vou mais na igreja. Vou correr lá, eu vou acudir lá o Tércio Júnior, porque senão, como é que vai ficar a igreja sem ele lá? Deus não tem nenhuma dificuldade com essa situação. Quem está precisando estar na igreja sou eu, não é ele que está precisando que eu esteja aqui não. Quem é Deus é ele, e quem é o pecador sou eu, e o perdão está o que? Na presença dele. Senhor Deus, se o Senhor não abençoar esse negócio, ou então como tem gente que fala assim, é o seguinte, se isso acontecer, é porque o Senhor não existe. Deus vai deixar de existir, de Big Brother. Pagou por quê? Porque eu falei um trem que se não acontecer ele não existe. Criativo. Mas aí o que vai acontecer? Espera que vai acontecer. Você quer o caminho da incredulidade? Deus não vai mandar um raio na sua cabeça. Não é costume dele fazer isso. Às vezes até faz, mas não é costume dele fazer isso. Sabe por quê? Porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele estica às vezes a corda do ímpio para ver se o ímpio o quê? Se arrepende. Deus tem prazer na morte do justo. Por quê? Porque olha, agora meu filho está livre de tudo que acontece desse mundo, e aí a pessoa está o quê? Com ele no céu. Aí tem gente que fala, então não quero morrer. Não, isso que você está no seu coração chama falta de amor, porque foi isso que o apóstolo Paulo passou. Morrer é muito melhor, é lucro. Só que se eu morrer, como diz o nosso irmão missionário que esteve aqui, eu não estou me importando com os perdidos, porque lá no céu não vai ter missões, porque missão só tem onde tem o quê? Perdido. Lá não vai ter evangelismo, lá não vai ter escola, só vai ter isso aonde? Aqui na terra. Então Abraão, passando fome, o que ele fez? Ele foi para o Egito, e o Egito é um símbolo do mundo, e muitas vezes nós vamos o quê?
para o mundo por conta das nossas necessidades. Ele foi para lá. Só que aí, olha o que acontece com o sujeito no mundo. Já começa o quê? O sim é sim, o não, é tudo mais ou menos. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me trate bem por sua causa, e por amor a você me conserve com vida. Gente do céu, nós estamos falando do pai da fé. Dá vontade de levantar, ir embora e fazer outra coisa, porque se o pai da fé é esse, não é verdade? Agora você imagina como é que coloca isso na Bíblia. Isso aqui, se fosse uma autotopografia autorizada, não estava aqui. Mas a Bíblia, ela conta a história do jeito que ela aconteceu. Se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Agora, se você largar e por aí, pronto, é problema seu. Agora imagina a cabeça de Sara. Que? Porque na verdade, às vezes, quem não acompanhou para trás, o que ele estava falando não era uma mentira, mas também não era uma verdade, porque ela era esposa dele, só que ela era filha do pai dele com uma outra, ela era uma meia-irmã dele. Que? O pai da fé casou com a meia-irmã, também vou embora. Olha, eu vou te falar uma coisa, não vai ter motivo para você querer ir embora. Se você ficar, vai ser só pela fé mesmo. Porque Deus é o que transforma o caos em ordem. Deus é aquele que transforma a intenção maligna numa coisa boa. O bisneto desse camarada aqui, um dia ele vai falar assim: olha, na verdade vocês, falando para os irmãos dele, intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então olha só o que está acontecendo aqui a respeito de Abraão. Vou fazer de você uma grande nação, vou abençoar os que te abençoarem, tá tudo, né? Fome, vamos para o Egito. Aí foi para o Egito. Nossa, mas no Egito, Sara, você é muito bonito, eles vão me matar para ficar com você. Então, sabe daquele nosso passado, tal, então, pois é, fala com você, minha irmã. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita, ou seja, ele não era um sujeito que, né, sabia. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumento, escravo, escravas, jumentas e camelos. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Ela foi levada para a casa de Faraó, e o Abraão ficou recebendo o quê? Coisas. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Aqui você não vê uma ação de Abraão, você vê uma ação do Deus de Abraão. Abraão, Deus foi lá o que? Puniu. Faraó chamou Abraão e disse: o que é isso que você fez comigo? Por que você não me disse que era a sua mulher? Por que você me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para ser minha esposa. Olha o que ele está falando aqui, ó. É difícil a gente passar isso na nossa goela aqui, o que está sendo dito aqui. O faraó falou que tomou a Sara para ser o quê? Esposa. Mas será que ele deitou, teve relações com ela? Eu não vou entrar nisso aí não, quem quiser entrar aqui, entra. O que eu estou falando é que o faraó falou assim: eu tomei a sua mulher como minha esposa, por quê? Porque você falou que ela era sua irmã. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui.
E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles os acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo quanto possuía. Mas foi embora. Agora imagina esses dois indo, com o que tinha acontecido lá no Egito. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que quando Deus chamou Abraão para ser o pai da fé, o que Abraão era? Era uma pessoa comum. Não fala que ele estava buscando a Deus, está falando que Deus foi ter com ele, chamou. Qual que é a virtude do Abraão? É que ele obedeceu. Que ele podia falar assim: sai da tua terra. Não, não vou, pronto. Aí ele foi, mas Deus não deu uma carga no HD dele, já assim para ele sair arrumadinho, não. Sai da tua terra, da tua parentela. Dizem, né, os mais estudiosos, porque meu estudo, né, ele tem limitações, mas tudo que eu procuro me cercar, que Abrão no original quer dizer pai elevado. Ele era um sujeito de Ur. Ur é um lugar muito evoluído em termos de ciências, e uma das ciências que tinha lá em Ur, né, era exatamente o que? Astrologia. Né? Então, você sabe, quando Jesus nasceu, não tinha uns magos lá do Oriente que foram lá, parece que eles ficavam procurando coisa na estrela, né? E esse negócio de pai elevado é como se um sujeito ficasse o quê? Olhando o quê? Para as estrelas. Então tem alguns que sugerem que Abraão era como se fosse um astrólogo. Tanto é que Deus o quê? Dá uma aterrissada no Abraão. Quando ele fala assim: sai da tua terra, da tua tenda, depois lá na frente, sai da tua tenda, olha para as estrelas. Ele já estava acostumado a olhar para as estrelas, mas com outras ideias. E Deus vai dar o quê? Uma ideia de propósito na vida dele olhando para as estrelas. Vê se você pode contá-las. E lá no deserto, porque a umidade é muito baixa, se vê o quê? Muito mais estrelas. E naquele tempo também não tinha cidades, não tinha uma claridade igual você tem hoje, então era muito mais escuro, mais estrelas ainda. Vê se você pode contar, porque assim como são as estrelas, vai ser a sua descendência. Ele não tinha filhos. Vê se você pode contar os grãos de areia do mar, da praia do mar, porque assim vai ser a sua descendência. Então Deus começa a fazer o quê? Ao invés de a pessoa ficar olhando para as estrelas, ficar aleluiando e tal, o que ela faz? Dá um senso de propósito aqui, de multiplicação. Então, por exemplo, a educação que vai para a Luísa, para o Gabriel, pode ser multiplicado o quê? Com muitas outras crianças. E todo o senso do cristão tem de ser o quê? De abençoar outros. Nós não somos pessoas que vão viver o quê? Numa caixinha. Então, quando Deus chama Abraão, fala: sai daí. E quando Deus falou assim, ó, sai desse lugar que você está vivendo, dessa situação, vem para cá. O que ele está fazendo? Ele está capacitando, não é para arrebatar a gente, abduzir, agora vamos para o céu, porque Deus chamou. Não, é só o quê? Para devolver a gente com o propósito certo. Porque lá está todo mundo vivendo o quê? Sem o propósito. Então está indo agora os dois. Abraão mais rico, um jumento, mula, com esse passado com a mulher dele. O faraó praticamente o expulsou de lá. O que a Bíblia fala que o mundo faz com a gente? Persegue a gente, né? Expulsa a gente. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Quem falou isso? Jesus. Pai, eles não são do mundo, e por isso o mundo os odeia, como odiou a mim. Pai Santo, te peço, não que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Então isso que tem na vida de Abraão, tem uma aplicação muito prática para as nossas vidas. Uma aplicação muito prática para as nossas vidas. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Qual que era a ordem? Sai da tua terra,
da tua parentela. Quem que era Ló? Sobrinho. Sobrinho é o quê? Parente, né? Então, aqui não fala que Abraão convidou Ló para ir, mas fala que Ló foi junto, e Ló foi com ele. Vocês vão ver guarda esses pequenos detalhes, né? Ló foi com ele. Por quê? Porque você vai começando a ver as consequências da gente quase fazer a vontade de Deus. Depois você vai ver cada situação que teve, Deus fala uma coisa, aí a pessoa foi lá e deu um jeitinho. O que Deus falou cumpriu, cumpriu. Mas o jeitinho, o tanto que ele custa caro. Porque o jeitinho não deixa de ser uma semente. Mas não é a semente que Deus semeou, é uma que nós inventamos. E como toda semente, ela produz. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque muitos eram os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia de outro. Houve desentendimento entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos parentes chegados. Quer dizer, já não era para estar nem aí, mas pronto. O que você está vendo aqui? As mãos invisíveis de Deus, o quê? Fazendo o propósito de Deus. O sujeito não escutou o quê? Lá não era português, era outra língua, né? O que Deus falou com ele. Então o que Deus vai fazer? Vai mostrar que as circunstâncias vão acontecer de tal maneira que o propósito de Deus aconteça. Onde está escrito isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que todas as coisas são gostosas, não quer dizer que todas as coisas são agradáveis, mas de alguma maneira, até o que é desagradável, até aquilo que não é gostoso, de uma maneira ou outra vai cooperar para o bem. Olha só, não fala todas as coisas cooperam para acontecer aquilo que o Filho de Deus quer. Não, não é isso, não. É o bem, porque o bem não é o que ele quer, o bem é o que é o bem mesmo, né? Então, estão agora o que? Com a situação, porque são muito ricos, né? Podia ter resolvido isso diferente? Podia, só pegar a riqueza, o que doar para os outros, pronto, ficar pobre, não precisa brigar por conta disso, né? Mas não, eles não estavam brigando, mas os pastores deles estavam brigando, porque os pastores às vezes tinham de alimentar o gado, e como tinha pouco pasto, né, então ficava brigando, né, pegando de um do outro. Aí falou assim: olha Ló, nós não devemos brigar, porque nós somos parentes chegados. Aí olha a primeira ação de fé do Abraão. Primeira não, a primeira foi ele sair da terra. E depois acho que não foi muita fé não, depois foi foi bobagem, né? Mas está indo, Deus falou que vai abençoar ele. Não está diante de você toda a terra? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de Deus haver destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram um do outro. Olha que coisa aqui. O que fé é? É a certeza de coisas que não se vê. O Abraão falou assim: Ló, é o seguinte, você já está, tipo assim, é um mala né? Não era nem para você estar aqui, e agora você está me perturbando. Então é o seguinte, eu estou indo para ali, e você se vira por aqui. Ele não fez isso. Alguma coisa tinha na cabeça de Abraão, que ele não estava atrás das coisas, mas as coisas vinham ter com ele.
Geralmente, quando uma pessoa é muito interessada em coisas, as coisas correm dela. Mas quando uma pessoa se agrada do Senhor, Deus satisfaz os desejos do coração da pessoa. E aí ele falou assim, e aí? Aí Ló, que não tinha nada de fé, que filho? Bom, não, ali está melhor. É para ali que eu vou. Por quê? Porque era tudo muito bem regado. Né? Porque ali aconteceu isso antes, todo o vale lá de Sodoma e Gomorra, né? Isso antes de Deus ter o quê? Destruído aquele lugar. Então, nota que se o lugar é bom, você está achando que o mundo não está lá não? Claro que está, já foi, chegou primeiro, já está lá instalado. Ele saiu da terra, mas não saiu da parentela, porque a parentela foi junto. Diante desse episódio aqui, o Ló, satisfeito da vida, foi lá para Sodoma, né, para Gomorra, lá para o Oriente, né? Não é que ele foi para Sodoma e Gomorra. A gente vai notar que ele não chegou direto para lá, mas que sorrateiramente, lentamente, cada vez mais, ele ia o quê? Chegando lá perto. Então ele partiu para o Oriente, separaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. Olha essa frase: ia armando as suas tendas até Sodoma. Esse ia armando não quer dizer que ele foi lá, armou e entrou para dentro de Sodoma. Quer dizer que é um gerúndio, não é isso? É gerúndio que fala esse negócio aqui, né? Pois é. Esse foi o quê? Ele foi cada vez mais pertinho. Por quê? As coisas do mundo assustam a gente, se for de uma vez. Mas se você abre uma brechinha aqui, abre outra ali, então você vai o quê? Se conformando com o mundo. Você vai assumindo a forma do mundo. Tem muita gente que fala assim, o que tem? Isso não é pecado não. A pergunta certa é, contribui com aquilo que você quer na sua vida? Não, eu quero saber, domingo de manhã é um dia que eu tirei para mim. Tá bom, beleza. Isso é pecado? Claro que não. Mas é uma boa? O que vai acontecendo lentamente? Né? Lentamente as coisas vão mudando. Então não é questão de acusação. Você pode ver aqui que ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha o motivo, já está nos versículos seguintes. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então ele não foi lá, pulou para dentro, porque saiu lá da companhia de Abraão, que meio que, vamos dizer assim, com as ideias meio tortas lá naquele caso de Sara, que é minha irmã, não sei o que, falando lá e tudo, né? Mas saiu de lá, para ir lá, eu não dava conta. Mas devagarzinho ele foi o que? Se aproximando de Sodoma. Por quê? Ali havia gente má e grandes, aqui fala até assim, ó, grandes pecadores, né, diante do Senhor. Então, é algo que a gente lê, né, e a gente tem de fazer aplicação para as nossas vidas, porque conhecer a Bíblia não é só conhecer aquilo que aconteceu lá atrás, é saber quais são as aplicações na nossa vida daquilo que aconteceu com Abraão. Então uma aplicação, a primeira coisa assim, obedecer é bom, falar a verdade não é meia verdade, falar a verdade, viver na verdade também é uma coisa boa. Eu não sei como é que o Abraão conviveu com a Sara depois do episódio do faraó. Como é que a Sara conviveu com Abraão depois que viu o Abraão com aquela conversa que mole, que deixou ela exposta? Eu não sei. Mas aqui está contada a história do jeito que aconteceu. Ora, o Senhor diz a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe onde você está, para o sul, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar
o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Deus não falou isso antes. Ele só falou quando Abraão estava o quê? Agora do jeito que Deus queria, fora da sua terra e fora da sua parentela. Só estava ele o que? A esposa dele. Aí Deus fala assim: erga os olhos. O que Deus está dando para Abraão? Uma visão. Ele obedeceu a Deus, e isso é tão bom, porque às vezes tem coisas da nossa vida que a gente não leva a sério. Não estou obedecendo a Deus nisso, nisso e nisso. Não, aquilo ainda não cheguei não. Se a gente já sabe o que tem de fazer, por que não faz? Qual que é essa? A gente agora vai administrar quais as ordens de Deus que eu vou fazer ou não. Se Deus falou, não, mas eu vou devagar. Pois é, mas na hora da bênção é que ela vem depressa. Na hora de obedecer quer ir devagar, mas na hora da bênção, né, é para já, não é isso? Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu darei a você. Você imagina? E se ele resolveu não percorrer porque está com preguiça? Aí quer dizer que a terra dele vai ficar menor, porque aonde ele pisasse a planta dos pés dele, Deus vai falar para ele que era dele. Mas estou com preguiça. Se Deus quiser mesmo, Ele que dê a mim. Você vê que tudo isso tem o quê? Um relacionamento dele, de Deus com a pessoa. Então o que vai acontecer? É o que Deus falou? É o que Deus falou na medida da fé daquele que creu. Não é isso? Porque se Deus fala uma coisa, eu não acredito, não, agora Deus vai ter me dar, mesmo que eu não acredito, vai ter me dar, porque Ele falou. Não. Aonde que eu vejo isso? Lá em Jeremias. Jeremias, Deus uma vez falou: Jeremias, desce lá na casa do oleiro, eu vou te ensinar umas coisas lá. Aí ele sentou lá, está lá na casa do oleiro, e o oleiro é o cara que mexe com barro, que está fazendo o quê? Vasos, esses caras que fazem vasos. Como é que funciona? É um negócio que vai rodando assim, põe lá um tanto de barro, e ele vai o quê? Moldando, conforme vai tendo a roda, vai acontecendo ali, ele vai moldando o quê? O vaso. E ele faz de que jeito? Do jeito da cabeça dele. Ele que manda, o barro está ali na mão dele, e as mãos dele que faz o que? O barro acontecer. E quando ele estava olhando, o vaso estava ficando pronto, mas por algum motivo, que não fala qual, o vaso foi e quebrou. O que o oleiro fez? Estressou, ficou nervoso, chutou? Não. Ele reagrupou o barro e fez outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então isso foi o que ele viu. Agora, qual é o ensinamento? Jeremias, quando eu falar para uma nação que eu vou estabelecer ela, que eu vou abençoar ela, não, ele falou o contrário. Quando eu amaldiçoar uma nação, falar que eu vou arrebentar, que eu vou destruir, que eu vou fazer dessa nação um motivo de vergonha por toda a terra, e essa nação se arrepender dos seus pecados, mudar de vida e me buscar, eu também me arrependerei do mal que eu falei que faria aquela nação, e vou fazer dela um motivo o quê? De bênção. Da mesma forma, quando eu falar de uma nação que eu vou estabelecer, que eu vou fazer dela um motivo de glória, um motivo de honra por toda a terra, e essa nação, Deus vai fazer isso? Então tá. Aí ela se perverter, andar por caminhos maus, eu também me arrependerei do bem que eu falei faria essa nação, e eu vou destruir ela. O que Deus está ensinando isso? Como que funciona a promessa de Deus e a fé? O que vai acontecer? Vai acontecer é o resultado daquilo que Deus prometeu, com a maneira como nós respondemos. Se eu responder a promessa de Deus com incredulidade, o que vai acontecer? Nada de bom. E se Deus danar comigo, e eu pôr a pouca no pó, dar um jeito, me arrepender dos meus pecados, criar tipo e viver uma vida reta, o que Deus vai fazer? Vai me abençoar. E isso é muito importante, porque tem gente que está fiado naquilo que Deus falou e não faz por onde, não se adequa, e depois não sabe por que vive o quê? No sofrimento. Abraão, ao contrário lá do Ló, que foi montando suas tendas lá para Sodoma e Gomorra,
Ele foi mudando as suas tendas e foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. Olha a diferença. O outro foi indo cada vez mais para Sodoma e Gomorra. E o outro foi indo para um lugar. Imagina o Ló chegar lá em Sodoma e Gomorra. O que você está fazendo aí, Ló? Não, vou edificar um altar ao Senhor. Não, tem ali é tudo azedo, ali é tudo corrompido. Tá? Agora o Abraão não. Ele foi indo para um outro lugar. Então você nota, Abraão era perfeito? Não era. Ele errou demais. Mas você vê que as coisas estão criando tipo que é na vida dele. E você vai ver que ele vai errar mais ainda. Mas você vê que Deus vai conduzindo ele até que vai chegar um momento que ele vai ser chamado de o pai da fé. Então não é que ele era o perfeito, ou que a vida dele foi perfeita, mas quer dizer que a vida dele foi consertada por Deus. Amém? Então você que nos acompanha aqui no canal, conheça a sua Bíblia, conheça a sua fé. Se você achou importante se compartilhar nessa exposição da palavra bíblica, coloque o seu like, curta o canal, se inscreva no canal. Nós estamos com o alvo de chegarmos a 100 inscritos, estamos hoje com um pouco mais de 70, estamos com o alvo de chegar em 100 inscritos. Então quero pedir que você faça isso e até a próxima oportunidade.